Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje falamos sobre orgulho. Vamos inclinar nossas cabeças. Nosso Pai que habita nos altos céus, muito obrigado, Pai, porque numa determinada altura das nossas vidas Tu nos abriste os olhos, nos fizestes ver a verdade e nos fizestes caminhar no caminho verdadeiro. Damos-te graças a Deus, Senhor, porque na realidade, em bom tempo, Tu nos resgataste das trevas para a Tua maravilhosa luz. Então, Senhor, Tu percebes e vamos perceber agora o que é que fazem aqueles que estão em trevas. Te agradecemos por nos dares a luz. Ajuda-nos, no entanto, a continuar a viver por ela. Aquilo que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amigos, estamos no mês de junho, mês 6. E este mês, um pouco por todo o mundo, é o mês do orgulho. Qual orgulho? É verdade que o orgulho é um sentimento mau. É um sentimento que, se elevado acima de um determinado nível, ele é nefasto para nós, é nefasto para qualquer ser humano e, consequentemente, perderemos a salvação se vivemos pelo nosso orgulho. Porém, algumas pessoas elevam esta palavra, este conceito de orgulho, acima dos limites, inclusivamente da razão e do discernimento. Neste mês de junho, por todo o mundo, celebra-se o chamado orgulho gay, o orgulho dos LGBTs. Ou seja, neste mês de junho, no mês 6, número 6, não é apropriado, é um mês em que a quem é homossexual sai à rua e celebra essa opção de vida. Celebra, na realidade, essa torpeza de coração, essa falta de discernimento, e saem à rua clamando em alta voz que é um orgulho para eles serem homossexuais. E, infelizmente, todo o mundo tem aderido um pouco por todo o mundo, as pessoas têm aderido a este movimento. E, sobretudo, nas cidades, lá está um mau local para se viver, nas cidades, é onde isto se passa mais. É onde, na realidade, se as pessoas têm saído à rua de forma muito pouco própria. O que é que isto tem a ver com os últimos dias? Vocês perguntam, ou vocês podem perguntar o que é que a Bíblia nos diz sobre isto? Será que a Bíblia já apontava que isto fosse acontecer mais tarde, que este orgulho gay fosse um dia suceder? O que é que diz, sobretudo, o apóstolo Paulo sobre isto? Vamos perceber isso no capítulo 1 de Romanos, no verso 26, que diz o seguinte: pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural por um que é contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo sobre si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim, como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a uma mente depravada para praticarem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a imundícia, fornicação, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, odiando a Deus, insolentes, soberbos, presunçosos e inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem a sentença de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também têm prazeres nos que as praticam. Não fui eu que escrevi isto, amigos, foi o apóstolo Paulo. Estas pessoas, nos quais aqui nos escreve Paulo em Romanos, no capítulo 1, estas pessoas que se inflamaram à sensualidade, se agiram contrária à sua natureza, estas pessoas que se inflamaram homem com homem e mulher com mulher, deixando de lado a natureza pela qual foram criados. Já não basta o adultério entre homem e mulher. No século XXI, tornou-se legal e tornou-se algo bem aceitável promover eventos LGBTs, promover eventos homossexuais em público. E na realidade, amigos, vemos qual é a paga dessas coisas. Não só aqueles que fazem estes pecados, como aqueles que estão à volta, nas ruas, apreciando estes desfiles, estas paradas gay, como aqueles que apoiam este movimento LGBT, como aqueles que aprovam e dizem que nós temos todo o direito a usufruir da nossa liberdade. Todas estas pessoas que fazem, também aquelas que apoiam, o que é que diz a Bíblia? Ok? Diz que estas pessoas serão
o quê? Entregues à morte. Verso 32, conhecendo bem a sentença de Deus que declara que são dignos de morte. Aqueles que tais coisas praticam e aqueles que também as apoiam. Bom, talvez há 50 anos atrás nunca pensámos, ou aqueles que eram vivos na altura, nunca pensámos que as coisas chegariam a este ponto. Mas lembrem-se, amigos, esta é mais uma prova inequívoca que estamos no fim dos dias, no fim dos tempos, onde o que é mau tornou-se bom e o que é bom tornou-se mau. Isto, segundo a boca dos prevaricadores. Ora, não contentes de promover o homossexualismo, ao contrário à natureza de Deus, também estas pessoas vão para estas paradas de orgulho gay, vão, sobretudo homens, completamente nus, amigos, completamente nus. Dos pés à cabeça, só tem alguma coisa nos pés calçado. Muitos deles vão completamente nus. Outros usam apenas umas cuecas, bom, no Brasil dizem uma sunga, ou o que é que lhe deva chamar, que mais valia quase que não terem nada. Homens vão completamente nus para o meio da rua. E sabem qual é o problema aqui, amigos? Mais ainda do que cometer torpeza desta natureza, é que as crianças são levadas a ver estes espetáculos. As crianças é-lhe colocado na mão aquela bandeirazinha do arco-íris, porque até isso o diabo amaldiçoou, até o arco-íris ele levou para o lado negro, não é? Aquela bandeirinha que os representa, que é um arco-íris, que na realidade é uma representação, digamos, das cores do movimento LGBT. Criancinhas são vistas a agitar bandeiras dessas em apoio, sem saber o que estão a fazer. Crianças são colocadas em frente a esses homens completamente nus, ok? Promovendo assim a pedofilia. Amigos, as coisas são mais graves que aquilo que nós pensamos. A pedofilia está sendo promovida em público, à frente de toda a gente. E ninguém percebe isso, ninguém reclama, ninguém luta contra isso. Crianças estão sendo expostas a corpos completamente nus. Crianças estão sendo expostas a mulheres que estão dançando seminuas à frente deles. Crianças estão sendo expostas a esta ideologia corrosiva, a ideologia homossexual, que neste momento está sendo pregada, está sendo incutida na mente das crianças, propositadamente, para que a próxima geração, isto se ela existisse, a próxima geração fosse toda ela, ou grande parte dela, homossexual. Amigos, é por estas razões e por muitas outras que não vai existir uma próxima geração além destes jovens que existem hoje. Não vai existir uma geração que ainda vai nascer em tal ano, ou estas crianças pequenas, 7, 8 anos, ainda vão ser adultos um dia, ainda vão governar. Isso não vai existir, amigos. Mal era se existisse. Se estas crianças hoje expostas ao homossexualismo, se um dia ainda fossem governantes e presidentes de países, como é que estaria o mundo? Pensem por vocês próprios. Não vou mostrar aqui imagens, amigos, eu vou-me escusar a fazê-lo, apenas ficam os meus relatos, ficam as minhas palavras e na vossa mente vocês vão imaginar estes cenários tétricos, estes cenários macabros. Não vou colocar imagens porque o objetivo deste canal não é ser sensacionalista nem é chocar ninguém, mas apenas vos trago as notícias dos fins dos tempos, as notícias pelas quais nós verificamos que o nosso Senhor Jesus está para muito breve a vir, pois a humanidade atingiu um nível de pecado nunca antes imaginado. Atingiu um nível de pecado que provavelmente, e deixa-me sublinhar esta palavra, provavelmente apenas se verificaria antes do dilúvio. E talvez atrevo-me a dizer, palavras minhas, amigos, atrevo-me a dizer que nós ainda hoje estamos piores. Porquê? Porque talvez se Sodoma e Gomorra tivessem ouvido a mensagem de arrependimento, diz Cristo, eles se teriam arrependido. Então, amigos, Sodoma e Gomorra foi destruída, que também praticavam abominações deste género, foi destruída porque não ouviram a mensagem de arrependimento. Não aconteceu com Nínive, por exemplo, que foi trazida a mensagem de arrependimento pelo profeta Jonas e o povo se arrependeu. Talvez, segundo as palavras do Senhor Jesus, tivesse acontecido o mesmo em Sodoma e Gomorra, ter-se arrependido. Porém, vocês que estão a olhar para mim e todas as pessoas lá fora, ou grande parte delas, lhe foi introduzida a mensagem cristã, a mensagem de amor a Deus, a mensagem de acordo com a sua lei e a mensagem de arrependimento. E nem assim se arrependem. Imagina que condenação trará Deus sobre esta geração em que eu estou a viver, sobre esta geração em que os meus filhos também estão vivendo hoje. Imaginem o tamanho da condenação. Diz a Bíblia
são dignos de morte os que tais coisas praticam e aquelas que os apoiam. Então, meus queridos, mais um sinal inequívoco da deturpação da mente humana, mais um sinal inequívoco que a imaginação dos homens é má continuamente, à semelhança do que foi nos tempos antediluvianos. E se por ter essa imaginação os homens foram destruídos naquela altura, o que é que acontecerá hoje? Deus não mente. O apóstolo Paulo também não disse mentiras. Os que apoiam estas coisas são dignos de morte. E temos grande parte do planeta apoiando esta causa. Governos, populações, opiniões públicas estão apoiando este movimento LGBT, pensando que é uma coisa, que é uma celebração à liberdade de expressão. Quando o que eles estão a fazer é entesourar para si a sentença de morte. Amigos, não duvidem nem um único segundo, ainda que vos diga o contrário. O Senhor Jesus está para muito breve, amigos. Faltam escassos anos. Amigos, está na hora de nós odiarmos o que é pecado, está na hora de repudiarmos as coisas pecaminosas, está na hora também de nos levantarmos contra elas e apontar o dedo firme ao pecado. Porque, na realidade, se há muita gente que defende atos pecaminosos, como estamos vendo no mês de junho, também tem que haver muitos outros que defendam a lei de Deus e os bons costumes. Eu estou aqui para isso e acredito que vocês também. Agora, peçam ao Senhor, amigos, coragem, peçam ao Senhor intrepidez, peçam ao Senhor ousadia, porque o cristão ele deve ser ousado na palavra de Deus e ousado também na luta contra o mal e contra Satanás. Meus queridos, está na hora de fazermos reformas na nossa vida, de forma a que o Senhor use o seu Espírito para nos levantar e sermos como Elias, apontando o dedo na cara dos responsáveis que fazem este tipo de pecados. Amigos, desejo que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos ilumine e vos fortaleça e até à próxima.